Vamos lá, ó. Última das estruturas tradicionais. É a estrutura chamada estrutura colegiada ou comissional. Presta atenção. Essa estrutura colegiada ou comissional, ela veio para quê? Lembra, a estrutura linear tinha a unidade de comando, benéfico para a empresa, mas não tinha o quê? A especialização. Aí a funcional veio e trouxe como vantagem a especialização. A chefia determinada pela especialização. O problema é que várias pessoas, um índio recebia a ordem de vários caciques. Tinha muito cacique para pouco índio. Ou seja, tinha especialização, mas não tinha unidade de comando. Então nós tínhamos que ter na organização o quê? Tanto a especialização interna como a unidade de comando. Aí criou-se a linha staff. Lembra da linha staff? Staff on the line, ou seja, hierárquica consultiva. Beleza, terceira. Pensou-se que ia resolver tudo. Por quê? Porque você tinha aquela estrutura linear com a unidade de comando e do lado você tinha o quê? A estrutura de especialização, que era uma consultoria. Ótimo! Vários aspectos. Você tinha uma economia a curto, médio e longo prazo, porque você só teria um grupo de pessoas especializadas para pagar. E você tinha uma estrutura de tomada de decisões. Aí o que acontece? O problema é que quem tinha poder não tinha conhecimento, quem tinha conhecimento não tinha poder. Traduzindo, embora você tivesse unidade de comando e especialização, você não tinha isso em um único local. Então criou-se o quê? Uma estrutura colegiada ou comissional. Qual é a característica dessa criança que é relevante para nós? Ó, é o seguinte. Essa estrutura é uma estrutura baseada na administração olha que nome lindo, plural na tomada de decisões. Como assim, professor? Isso não é a mesma coisa que a funcional? Não. Isso quer dizer que em um único local vão ter vários especialistas tomando essa decisão em conjunto. Então aqui, cara, olha que legal. A decisão é baseada na opinião da maioria e não de uma única pessoa, certo? Aqui não quer dizer que um departamento vai definir uma coisa, o outro departamento vai outro. Lembra da estrutura funcional? Vou te dar um exemplo para nunca mais se esquecer a funcional. Suponha o seguinte, nós temos o departamento financeiro e o departamento de informática. Aí decide-se informatizar a empresa. Aí o que acontece? O departamento de informática vai querer os melhores equipamentos. Para quê? Para alcançar a meta dele. Agora, em contrapartida, o departamento financeiro vai querer o mais barato, certo? Então, o que acontece? Vai gerar conflito de interesse. Agora, eles não sentam juntos para tomar essa decisão. Cada especialista vai defender a meta do departamento dele. Por isso que tinha concorrência entre os especialistas. Agora, ou seja, lá, abdica-se do objetivo da organização em prol de quem? Das metas departamentais. Agora nós temos que arranjar uma forma de reunir em um único local pessoas com especialidades diferentes para tomarem essa o quê? Decisão de forma colegiada. Uma forma de você imaginar isso é imaginar, melhor exemplo que tem, embora não seja bem assim, mas condomínio, certo? O que acontece? Cada um dá as ordens dentro de casa, numa boa. Aí há a necessidade de tomar uma decisão que refere-se ao prédio como um todo. Então são convocados o quê? Pessoas de todos os apartamentos.
Agora, lá dentro vai ter um cara que é engenheiro, um cara que é advogado. Então, essas pessoas, em conjunto, tomam decisões. Só que, olha, o que nós trazemos de experiência de reunião de condomínio é a mesma coisa que vai acontecer aqui, certo? Então, aquelas desvantagens de desgaste de tempo, certo? Você sabe quando começa a reunião, mas não sabe quando ela vai acabar. As pessoas não chegam a um denominador comum, cada um defende o seu. A pessoa fica irritada por ter sido convocada e ela não tem nada a ver com aquilo ali. Agora, tem que ser uma decisão colegiada, da maioria. Então, olha só, ela vai ter aqui em cima dela, ela justamente vai ter o quê? Essa comissão, certo? Por que que tá aqui em cima? É para mostrar que a decisão dela é suprema. Então, o que for decidido aqui vai ser acatado por todos os departamentos, por todas as seções, inclusive pela própria diretoria. Então, abaixo dela, hierarquicamente, vai estar justamente quem? Vai estar justamente a diretoria executiva, certo? Aí, abaixo dessa diretoria executiva, nós teremos os diversos departamentos. Então, nós teremos o departamento administrativo. Nós teremos o departamento financeiro. Nós teremos também o quê? O departamento de marketing. E aí os outros departamentos que a empresa desejar, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem direitinho. Então note o seguinte, olha, na verdade, quando há necessidade de tomar uma decisão, o que que acontece? Preste atenção. Eu tenho o quê? Olha para cá para você entender direitinho. Aqui você tem uma pessoa que é um especialista. Certo? Aqui você vai ter mais uma pessoa que é outro o quê? Especialista. Aqui nós teríamos mais uma pessoa que seria uma nova o quê? Especialista. Então presta atenção. Essa comissão, ela não é sempre existente. Então o que que acontece, ó? Quando há necessidade de se tomar uma decisão que diz respeito à organização como um todo, o que que vai ser feito? Ó, quando isso acontece, os especialistas de todas as unidades administrativas são convocados.
Então, isso aqui gera muitas vantagens para a empresa. Por exemplo, você mantém a unidade de comando, porque a decisão não é do departamento administrativo, a decisão é da comissão, certo? Agora, além disso, você tem especialização, só que é um detalhe, a decisão vai ser muito melhor, tende a ser muito mais ampla, por quê? Porque pega o quê? O interesse de todos os níveis hierárquicos existentes na organização. Então ela tem facilidade de pegar produtos complexos. Por quê? Porque ela tem opinião de vários especialistas para tomar uma decisão. Tem facilidade para adaptação, certo? Então, qual é o problema dessa criatura? Porque ela parece que resolveu os problemas. Tem unidade de comando e tem especialização. Detalhe, no único local. Então, na comissão, nós temos unidade de comando e especialização. Qual você imagina que seria um problema disso aqui? Não tem como isso aqui ter defeito. Tem. Pior que tem. Imagine o exemplo que eu dei para vocês. Reunião de condomínio. O que é uma reunião de condomínio? Lugar onde se reúnem pessoas que vão com toda boa intenção, mas só estão lá para gastarem o seu tempo. Desnecessariamente, por quê? Porque nenhuma delas vai chegar a um denominador comum. Então, o maior problema é que você está tirando o quê? Os especialistas de tomarem as decisões dos seus departamentos para se reunirem numa comissão. E essa comissão, muitas vezes, não consegue chegar a um denominador comum. E pior de tempo, você gera desgaste de tempo de alguns especialistas. Alguns especialistas, naquele assunto, não vão auxiliar em nada. Certo? Aí o que acontece? Isso, inclusive, eleva o custo. Porque quando você tira esse especialista aqui para essa comissão, muitas vezes essas comissões se reúnem, dependendo do poder da organização, em um local físico diferente, não dentro da própria organização. Certo? Então, os caras viajam para tomar essa decisão, dependendo do porte da organização. Então, eles ausentam-se dos seus departamentos. Quando eles se ausentam dos seus departamentos, o que vai acontecer? Você vai ter que manter ali dentro um especialista. Então, você vai ter que pagar por 2 especialistas. Então, olha, a principal vantagem dessa estrutura. Ó, então, nós temos a principal vantagem e a principal desvantagem. A principal vantagem é resolver o problema das anteriores. Qual seria? Então, a principal vantagem é o quê? É unidade de comando mais especialização no mesmo local. Certo? Então, a priori seria a solução para tudo. Só que a principal desvantagem é que ocasiona o quê? Desgaste de tempo dos especialistas. E especialista é um cara caro. Então, o que acontece? Você levar um especialista para tomar uma decisão onde ele não pode ajudar em nada, é simplesmente um gasto desnecessário para a organização. Só que é complicado, por quê? Porque a comissão ela é estabelecida dessa forma. Então você não pode chegar agora e falar assim, olha, nesse assunto vão ser convocados apenas esse e esse especialista. Não. Por quê? Porque senão vai gerar aquela visão ruim, não está preocupado com o meu departamento, mesmo que ele não vá dar opinião, ele tem que estar ali, certo? Ou seja, você tem realmente um desgaste muito grande de tempo dos participantes. Aonde que a gente encontra esse tipo de estrutura? Nas organizações da administração pública. Existe uma coisa chamada organizações sociais, que é uma entidade paraestatal. Elas têm justamente essa comissão, certo? Esse colégio deliberativo, certo? Então, o que acontece? Quando a organização social ela vai ser qualificada,
é a obrigação dela formar essa comissão de administração. E essa comissão vai ser formada por quem? Por pessoas da sociedade civil, pessoas do poder público, pessoas com renomado conhecimento técnico, certo? E até mesmo por pessoas da própria empresa, porque ela é uma entidade privada. Agora, entenda uma coisa, essas pessoas estarão lá reunidas em conjunto para quê? Para você trazer a necessidade do interesse público pelas pessoas da sociedade civil que estarão lá. Vai trazer maior qualidade, por quê? Porque você vai ter quem? Você vai ter pessoas com renomado conhecimento técnico. Além disso, você terá pessoas do poder público para obrigarem que seja defendido o interesse público. E a menor parte de pessoas são da própria empresa, tá certo? Que não são, chegam a quase 10%, normalmente não chegam a 10%, tá? Então entenda bem, então você tem uma comissão na organização social, colegiada, acima de tudo, onde decidem o que será feito, certo? O que será projetado, o que será planejado. Ou seja, os projetos não são baseados apenas no quê? Nas decisões da empresa. Pelo contrário, a empresa em si, as pessoas que trabalham naquela empresa privada, elas vão ter minoria ali dentro. Por quê? A defesa maior é do interesse público. Ela é qualificada como uma organização social para o quê? Prestar serviços de interesse público. Então, o interesse público obrigatoriamente terá que ser resguardado. Outro caso são os serviços sociais autônomos. Eles têm decisão de forma colegiada, participativa, tá? Então isso aí é para você entender que isso existe na prática. Na administração, as empresas paraestatais, salvo a Organização Social da Sociedade Civil de Interesse Público, a OCIPS, todas elas são baseadas em quê? Em uma estrutura colegiada ou comissional, tá? Copia essa primeira estrutura, as primeiras características dessa criança. Olha só, assim como as demais, agora nós vamos ver, e vai ser a última coisa que nós vamos ver, as características, vantagens e desvantagens dessa criança. Então, assim como as demais, e a gente já pode tirar isso de dentro da nossa cabeça pelo próprio organograma, tá? E pela explicação, espero eu, que tenha sido dado para vocês e tenha facilitado a sua compreensão. Então, ela possui características, como todas as outras, possui vantagens e possui desvantagens. Então, vamos ver isso aqui direitinho. Ó, primeira característica dessa criança, qual é? Formada, porque entende bem, quando ele vai falar das características, na verdade está falando das características da própria comissão. Então, formada por pessoas dos diversos órgãos. Certo? Qual é a segunda característica? Decisão. Ela é plural, ela não é de uma única pessoa. Certo? Aborda vários assuntos. Por quê? Porque ela tem pessoas de diversos órgãos. Certo? Ela aborda sobre vários assuntos distintos. E além disso, ela é o quê? Ela é temporária, a comissão. Não é a estrutura em si, tá? Então, essa estrutura, ela é formada na hora que é necessária. Agora, vamos para as vantagens dessa criança. Primeiro, facilita o surgimento de ideias. Por que, gente, que ela facilita o surgimento de ideias? Por quê?
Porque ela tem especialistas de diversas áreas de atuação diferentes, tá? Agora, segunda vantagem dela, certo? Baseada na opinião da maioria. Então, ela não defende o interesse de uma única órgão, mas sim o interesse de todos. Baseia-se na opinião da maioria. O que mais que ela tem como vantagem? Ela é eficiente no alcance de objetivos. Por quê? Porque as pessoas decidem em conjunto como alcançar os objetivos da organização, certo? Então isso facilita, certo? Traz eficácia para ela, ela consegue alcançar esse resultado. Tudo bem até aqui ou não? Então essas seriam as principais vantagens da nossa amiga, essa estrutura chamada de colegiada, tá? Então essa estrutura colegiada, essa aqui seriam as 3, ou melhor ainda, vamos colocar a quarta, que é unidade de comando e especialização, certo? Embora a decisão tenha o quê? Ela seja distribuída na opinião de várias pessoas, ela tem como característica, como vantagem, a unidade de comando mais a especialização em um único local. Agora, principais desvantagens dessa criança. Primeiro, desgaste de tempo dos especialistas. Ou seja, cria tempo ocioso para eles quando ele tem que decidir uma coisa que não tem nada a ver com aquele especialista que foi convocado. Segunda desvantagem dessa criatura, qual vai ser? A segunda desvantagem dessa criatura é que ela acarreta elevado custo administrativo. Por quê? Porque agora você não vai ter que ter um especialista, você vai ter que ter 2. Porque quando ele estiver ausentado do departamento, vai ter que ter outra pessoa decidindo aquilo ali, certo? Na casa da gente não tem problema disso, né? Sai o homem, tem a mulher. Podem acontecer os 2 juntos. Ou quando um dos 2 não decide nada. Olha só. Outra desvantagem que essa criança tem. Ó. Desgaste de tempo na tomada de decisões. Por que isso? Porque agora, meu irmão, é vantajoso, nós escutamos a opinião de todo mundo, mas com isso há um desgaste de tempo para a tomada de decisões. Muitas vezes eles só decidem quando já era. Agora, a última desvantagem que essa criança tem, tem um desgaste de tempo, acarreta elevado custo administrativo, tem um desgaste de tempo dos especialistas, tá? A decisão, ela é demorada, é um processo demorado. Além disso, o que vai fechar as desvantagens dessa criança, tá? Olha só, dificuldade nas decisões das operações cotidianas. Por que isso, pessoal? Porque o especialista foi lá decidir na colegiada. Ah, mas não tem especialista? Sim. Mas o que acontece? Ela se preocupa tanto com o objetivo organizacional, ela reúne tanto esses caras, ela desgasta tanto esse tempo, que aí no dia a dia, para operações simples, ela já começa a ficar o quê? Receosa de tomar uma decisão. Então ela tem facilidade para tomar uma decisão quando envolve a organização como um todo. Mas, quando vai tomar uma decisão corriqueira, do dia a dia, ela vai ter dificuldade, certo?
Então, essa organização, ela resolve os problemas anteriores e a única coisa que ela tem é o quê? Um elevado custo administrativo ocasionado pelo quê? Pelo desgaste de tempo dos especialistas. Então, ela tem como principal vantagem a unidade de comando junto com a especialização, resolvendo o problema das anteriores. Em contrapartida, a principal desvantagem dela é o quê? É o desgaste de tempo dos especialistas, tá? Então, preste atenção. Ó, a primeira foi quem? Das tradicionais. Foi a estrutura linear. A segunda, funcional. A terceira foi aquela estrutura chamada de quê? Foi aquela estrutura chamada estrutura de staff and line, ou seja, hierarquia consultiva. E a quarta, essa aqui, a colegiada, certo? A primeira, qual era a principal vantagem da linear? Tinha unidade de comando e a principal desvantagem, falta de especialização interna. A segunda veio para resolver isso. Então, ela tem o quê? A especialização, mas não tem a unidade de comando. A staff resolveu isso. Trouxe o quê? Para dentro da organização, a unidade de comando, só uma pessoa toma a decisão, certo? Dá ordens e uma parte de especialização. O problema qual era? É que isso não estava junto. Então, quem tem poder não tem conhecimento, quem tem conhecimento não tem poder. Não pode tomar decisão, não pode dar ordem. Aí o que acontece? Veio a colegiada para resolver esses problemas. Ter unidade de comando, ter especialização, só que um único local. Esse único local é essa é a estrutura colegiada, é essa comissão administrativa, tá? Gerando apenas a desvantagem de desgaste de quê? Dos especialistas, desgaste de tempo, certo? Dos especialistas e até mesmo um desgaste de tempo na tomada de decisões e a dificuldade de resolver problemas, o quê? Do dia a dia, problemas cotidianos. Fora isso, ela é ótima, tá? Porque ela não pensa no interesse único de um órgão apenas, e sim no interesse da maioria, tá? Então, com isso, nós fechamos as estruturas tradicionais. Não são as únicas estruturas que temos, tá? Mas isso aqui fecha as estruturas chamadas tradicionais, tá? Então, copia as características, vantagens e desvantagens dessa criança.